Olá! Na nossa aula de hoje, nós iremos dar continuidade ao conteúdo de ecossistemas. No livro de vocês, na página 370, damos continuidade. Damos o nome de ecossistema ao conjunto de relações entre os seres vivos e elementos não vivos, como a água, as rochas e o ar, de um determinado local. As relações entre os seres vivos e os elementos não vivos de uma lagoa são um exemplo de ecossistema. Observe outros ecossistemas nas fotografias ao lado. No livro de vocês terão 2 ecossistemas. Um ambiente formado por extensa floresta e outro com um tamanho, no caso, um tamanho aquático, contrasta com um aquário, no caso. Os ecossistemas podem ter tamanhos diferentes. Podem ser grandes, como uma floresta, ou pequenos, como um aquário. Existem ecossistemas naturais, como a floresta, e os que são produzidos pelos seres humanos, como uma plantação ou um parque. Um deserto, uma caverna, uma praia, um rio e um oceano são outros ambientes onde existem seres vivos em interação, todos dependendo dos elementos não vivos. Portanto, são também exemplos de ecossistemas. Nesse quadro verde, um complemento, nós teremos assim: o trabalho do ecólogo. Os cientistas que estudam os ecossistemas são chamados de ecólogos. Em seu trabalho de pesquisa, eles medem a temperatura, a luz e a umidade do ambiente. Também contam e observam as plantas e os animais que vivem no local. Alguns ecólogos estudam o comportamento dos animais, observando, por exemplo, a maneira como se reproduzem e se alimentam. Conhecendo as condições adequadas para os diferentes seres vivos, os cientistas são capazes de entender o que acontece com a sua população quando os humanos interferem no meio ambiente. Esse assunto vocês conseguem ver na página 370 do livro de vocês. Como aprofundamento, eu trouxe um componente. Um ecossistema é um conjunto formado pelas interações entre componentes bióticos, como os organismos vivos, plantas, animais e micróbios, e componentes abióticos, elementos químicos e físicos, como o ar, a água, o solo e os minerais. Estes componentes interagem através das transferências de energia dos organismos vivos entre si e entre estes e os demais elementos de seu ambiente. Como são definidos pela rede de interação entre organismos e entre os organismos e seus ambientes, ecossistemas podem ter qualquer tamanho. Como é difícil determinar os limites de um ecossistema convencional, se adota distinções para a compreensão e possibilidade de investigação científica. Assim, inicialmente, uma separação entre os meios aquáticos e terrestres. Então, os ecossistemas aquáticos serão os lagos naturais ou artificiais, no caso as represas, os mangues, os rios, mares e oceanos. Os ecossistemas terrestres serão as florestas, as dunas, os desertos, as tundras, as montanhas, as pradarias e pastagens. Os componentes dos ecossistemas são fatores bióticos, todos os organismos vivos, produtores primários, consumidores, decompositores e parasitas, e os fatores abióticos, ambiente físico e químico que fornece condições de vida, nutrientes, água, chuva, umidade, solo, sol, ar, gases, temperatura e etc. O ecossistema é a unidade básica de estudo da ecologia. Tipos de ecossistema. Olha os tipos de ecossistema. Os ecossistemas são divididos em ecossistema terrestre, que são representados pelas florestas, os desertos, as montanhas, pradarias e pastagens. Ecossistemas aquáticos compreendem os ambientes de água doce, como lagos, mangues e rios, além dos ambientes marinhos, como os mares e oceanos.
Vejam um ecossistema marinho, no caso, o fundo do mar. Belíssimo. Ao conjunto de ecossistemas terrestres damos o nome de bioma. Os biomas são ecossistemas com vegetação característica e um tipo de clima predominante, o que lhes confere um caráter geral e único. Exemplos de ecossistema. Os ecossistemas apresentam diferentes escalas. Não existe tamanho para se definir um ecossistema. O maior ecossistema que existe é a biosfera. Ela reúne todos os ecossistemas existentes. Refere-se à camada da Terra, habitada pelos seres vivos e onde os mesmos interagem. Os ecossistemas também podem ser mais simples. Por exemplo, uma poça de água é um ecossistema, pois nela existem diversos micro-organismos vivos que interagem entre si e com fatores do ambiente. As florestas tropicais representam o ecossistema mais complexo, dada a grande biodiversidade e inúmeras relações ecológicas entre os seres vivos e os fatores abióticos, ou seja, o local. Ecossistemas brasileiros. O Brasil apresenta grande extensão territorial e isso confere diferentes tipos de clima e de solo, resultando em diferentes condições ambientais e ecossistemas. Os principais ecossistemas brasileiros são a Amazônia, o maior ecossistema brasileiro, que abrange aproximadamente 60% do território brasileiro, a Caatinga, compreende o nordeste do Brasil e apresenta vegetação adaptada às secas, ou seja, a Caatinga, na verdade, é o nosso bioma, é o nosso ecossistema. Nós que moramos no Piauí, porque somos nordestinos. Cerrado. Cerrado, o segundo maior bioma brasileiro em extensão, abrange os estados do Amapá, Maranhão, Piauí, Rondônia, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, São Paulo, Tocantins e Bahia. Nós, aqui do Piauí, além de estarmos com a Caatinga, também temos parte no Cerrado. Mata Atlântica corresponde a 15% do território brasileiro, é o ecossistema mais ameaçado do Brasil. Mata dos Cocais, abrange parte do Nordeste, representa uma vegetação de transição entre floresta amazônica e a Caatinga. Pantanal, localiza na região centro-oeste do Brasil, é considerada a maior planície inundável do mundo, ou seja, ela inunda, fica coberta por águas em um determinado período do ano. Mata de Araucária, abrange a região sul do Brasil. É característico pelo predomínio do pinheiro do Paraná, conhecido como a araucária. Mangue é característico de regiões alagadiças do ambiente de encontro entre águas doces e marinhas. Pampa, presente no estado do Rio Grande do Sul, tem como característica a presença de gramíneas, plantas rasteiras, arbustos e árvores de pequeno porte. Então, gente, aqui está o que a gente podia trazer para vocês sobre os ecossistemas brasileiros e os ecossistemas do planeta Terra. É uma variedade grande e, graças a Deus, temos muitas coisas nesse ecossistema para serem estudados e preservados. Então, vamos dar mais uma aprofundada, mais uma lida com o professor e conversarmos a respeito da nossa aula de hoje. Bons estudos, até a próxima!